Eu sou verdade. organizada, mas você ganha? Nossa senhora! Você faz Disparado. tudo certinho, nananã. Ah, Um obrigado. orgulho mesmo. Fico feliz, sério. Fico Quero feliz. ser, quando eu crescer, quero ser igual você. Você será melhor do que eu, Basílio, não se preocupe. Ai, tá bom então. Ainda é humilde. Ainda é humilde. Mas sabe uma coisa que é bonita de ver? É esse tipo assim, ó, que nem eu tenho a minha planilha, né? Eu já mostrei pra vocês. Aham. Isso que tem o chequezinho vermelho, É é que tudo eu de faço assim, bom. vocês não conseguem ver, ó. Tá vendo que tem um escritinho azul ali ao lado de algumas coisas? Aham. Os azuis são quando eu termino de gravar e digitar. Aí eu mando pro YouTube. Depois que tá no Eclese, eu coloco o chequezinho vermelho, cara. E aí ontem eu tava olhando meu papel, eu tenho os chequezinhos vermelhos já até o dia 13/11. Aí ontem eu já gravei um monte de coisa que vai complementar. Hoje eu terminando, eu não vou nem lançar tudo hoje. Amanhã, com calma, eu lanço para eu poder ficar Ah, bem. mas aí agora você tem tempo para lançar com paciência. Exato. Vamos lá. Me perguntaram ali se. Gente do céu. A prova é até o dia 30/10. E dá para fazer de novo, tá? Se você já fez, dá para fazer de novo. Tá bom? Deixa eu abrir aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Galera, eu não vou, obviamente, né, fazer a questão com vocês, mas eu vou discutir, já que o João citou a questão. Eu vou aumentar aqui, né? Provavelmente, João, se eu estiver errado, você me diz, tá? É essa questão 1 aí, em uma clínica vascular, parará, parará? Essa mesmo. Aham. Essa, Aham. né? É. Ela diz assim, ó, em uma clínica vascular, trabalham 8 médicos. A cada 2 anos, os médicos elegem um dentre eles para ser o diretor da clínica. A votação é aberta e cada médico pode votar em até 3 pessoas por voto direto. Enumerando os médicos de 1 a 8, a matriz a seguir representa a votação onde A e J é igual a 1, se o médico I votou no médico J. E A e J igual a 0, caso contrário. Galera, se você olhar, isso aí é uma matriz quadrada de 8 por 8, aonde cada linha representa um médico e cada coluna representa os mesmos médicos, né? Então, por exemplo, eu não estou aqui com o chat aberto, tá? Se alguém me perguntar alguma coisa no chat lá, galera, eu não vou conseguir abrir. Então, olha só, eu vou tentar fazer um desenho aqui. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Tá? O que acontece? A hora que eu pego essa primeira linha aqui, ele está dizendo o seguinte: o médico 1, porque ele falou que o médico I votou no médico J. Então, o médico da linha 1 votou no médico 2 e no médico 7. Ponto. O médico 2, vamos dizer assim, né, tá na segunda linha. A gente vai descobrir em quem ele votou a hora que você olha a linha dele. Qual é o detalhe, galera? Cada médico pode votar, segundo o enunciado, em até 3 pessoas. O médico 2 votou no médico 1, no médico 2 e no médico 5. Concorda comigo? Sim. Sim. Então, I é o médico que votou e J é o médico que foi votado. Vocês concordam? Quando ele pergunta qual o número do médico que ganhou a eleição, ele quer saber quem recebeu mais votos. Se a linha é o médico que votou, a coluna é o médico que foi votado. Então, eu vou dar uma ideia para vocês. Por exemplo, vamos aqui na coluna 1. A hora que eu olho a coluna 1, eu descubro quantos votos esse médico teve, né? Ele teve o voto do médico 2, o voto do médico 3 e o voto do médico 6. Ele teve um total de 3 votos. E é isso, acabou. Então, para saber quem ganhou a eleição, eu só preciso saber quem teve mais votos. A hora que eu entendo quem é linha e quem é coluna, ou o que representa linha e o que representa coluna,
Acabou o exercício, João. Fica claro para você, não? Agora, Sim, assim, sim, eu entendi. tá? Eu Eu tentando entendi. ser bem claro e direto, Arrasou na explicação. tá? Um detalhezinho, né? Ele diz que cada médico pode votar em até 3, ou seja, ele pode votar em 1, em 2 ou em 3, né? Ou até, não é o caso ali, mas acho que se ele quisesse falar que o médico não quer votar em ninguém, ele pode fazer isso também, tá? E uma coisa que é bizarra, pelo menos eu achei bizarro, se vocês não acharem bizarro, não tem problema, mas eu achei bem bizarro, né? O que significa a diagonal principal aqui, essa diagonal? O que significa isso aqui? Quem me fala aí? Utilizando a contextualização desse problema, o que significa essa diagonal? Uma linha? Ou uma coluna? Significa que o médico 2 votou nele mesmo. Significa que o médico 5, né, votou nele mesmo. O médico 6 votou nele mesmo. E o médico 8 votou nele mesmo. É isso que significa. Agora, se você olha, né, os outros, o médico 1, por exemplo, está 0 nessa diagonal. Quer dizer que ele não votou nele mesmo. O médico 3 está 0, o médico 4 está 0. Por quê? Porque eles não votaram neles mesmos. Só isso. Mas Como pode? isso é interpretação, né, do problema contextualizado utilizando a matriz. E aí até o João falou ali, né? Diz que esse é o tipo que cai no Enem. Exatamente, é esse. Essa é a linha de raciocínio que o Enem gosta de usar quando trabalha a matriz, né? Mas tem que ser muito bom interpretar, né? Ah, Interpretar texto. Tem que ser muito bom interpretar a sim, questão, né? Porque sim. A ideia desse tipo de exercício, você repara que não existe um cálculo com matriz, né? A pessoa talvez se assuste e fale assim, meu Deus, é uma matriz 8x8, se eu tiver que calcular o determinante, agora, né, desculpa falar em determinante agora, porque essa prova não tinha determinante, mas cai num vestibular, puxa vida, professor, como é que eu vou calcular, né, o determinante dessa matriz 8x8? Existem métodos, existem, ponto, né? Mas ia dar um trabalho lá dentro. Só que você vai vendo, no final não é você não tem uma adição de matriz, você não tem uma multiplicação de matriz, você não tem que fazer matriz inversa, você não tem nada, né? Você tem simplesmente que analisar. É uma interpretação daquilo que ele te explica o problema de forma escrita e você entende, interpreta o que ele disse para poder simplesmente procurar as informações dentro da matriz. Ficou claro? muito claro. De boa? Inclusive, o resto da prova tava uma maravilha. Nossa, eu amei esse conteúdo. Muito bom. O conteúdo, né? Deixa eu ver aqui. Quem é o Mestre J? Que eu estou até agora tentando entender. Tá, agora que eu li o chat, você entendeu quem que é o Médico J, né? J é a coluna, né? Linha, coluna. Interessante é que a primeira linha e a primeira coluna se referem ao mesmo médico. Só que a linha diz em quem ele votou e a coluna diz em quem votou nele. É isso. Tá bom? Esse conteúdo que vocês tiveram de matriz, galera, o que eu posso dizer para vocês? É um conteúdo que não é todo vestibular que cai, não, né? Mas tem que saber, né? A PUC gosta. Eu estava até conversando com um aluno ontem do terceiro ano. Ele estava fazendo uma revisão de todos os conteúdos por conta. E aí ele pegou provas antigas, tá? O que acontece? Como algumas pessoas vão fazer vestibular, a gente já vai dar esse tipo de estrutura para vocês. O Enem ele é um tipo de prova de contextualização, ou seja, bem contextualizado. Né? É necessário você ter a interpretação das questões, ponto, não tem como fugir disso. Tá? Existe uma estrutura
de prova em mudança no Enem. De 2017 para cá, tem uma mudança, aonde eles tendem a colocar questões mais, por exemplo, dentro da matemática, tá falando, questões que exijam mais cálculo, exigem um certo conhecimento de operação e coisa e tal, tá? Mas mesmo assim, o Enem, né? Ele ainda é um tipo de concurso mais de interpretação, leitura e interpretação do texto, e menos de raciocínio matemático. Tem raciocínio matemático? Tem. A gente não vai fugir disso. Por quê? Porque a prova é de matemática, né? Então, você tem que conhecer as operações, você tem que saber o que é uma função afim, o que é uma função quadrática, proporcionalidade, né? Ano que vem eu vou fazer o máximo de prova antiga, Deus me ajude. Eu voto Enem para vestibular de todas as faculdades. Então, assim, né? É necessário ter essa leitura. Só que quando você vai para a PUC, por exemplo, né? A UTFPR, beleza, porque a UTFPR é toda pelo Enem. Cara, se você quer um curso da UTFPR, você tem que se adequar ao tipo de processo que é o Enem, tá? O Exame Nacional do Ensino Médio. Agora, se você quer uma outra faculdade, né? Se você pensa PUC, ela é um pouco mais direta, ela contextualiza um pouco menos que o Enem, tá? Só que ela é necessário um raciocínio matemático um pouco maior. Como assim, professor? Ele vai te exigir algumas operações a mais, algumas ideias a mais dentro dos conteúdos, tá? Não, UTFPR. A UTFPR é diferente da UFPR. A UTFPR é o antigo Cefet, é a Universidade Técnica Federal do Paraná, é tecnológica, né? Desculpa, Universidade Tecnológica. É o antigo Cefet, tá? Teve essa mudança de Cefet para o TFPR. Então, para você passar na UTFPR, as duas são federais, né? As duas são federais. Só o que eu posso dizer assim? O enfoque é um pouco diferente. O enfoque é um pouco diferente entre a UFPR e a UTFPR, tá? Para você passar no TFPR, tem um monte de curso lá dentro, vai ser somente pelo Enem. Então, tem um aluno nosso aqui que ele quer fazer química, bacharelado em química, tem na UTFPR, então ele vai focar ali no Enem. Tá? Então, de acordo com o que você pensa em fazer, muda o estilo de prova. Tá? A UFPR, ele gosta de contextualizar, também bem menos que o Enem, e gosta de exigir alguns conhecimentos matemáticos. Por exemplo, eu não sei quantos vão fazer a UFPR esse ano, né, para treinar, alguma coisa assim. Esse ano, sabe quando você tem certeza que vai cair um assunto? Esse ano eu tenho certeza que vai cair a geometria espacial que vocês tiveram esse ano. Então, se você for fazer para treinar, né, se prepara, por quê? Porque vai cair, né, geometria espacial. Falam que PUC é mais decoreba, pelo que eu ouvi falar. Então, a PUC é que quando você compara com outros vestibulares, a PUC ela é mais direta no seu enunciado, tá? O texto, você lê o problema, você já sabe, oh, beleza, ele está falando desse tipo de conteúdo, né? Lógico, se você estudou. Se você não estudou, talvez você não entenda. Mas você leu e não sabe, fala assim, beleza, ele está falando sobre isso. E aí você só tem que puxar na tua cabeça quais são as fórmulas matemáticas ou qual é a teoria matemática que é aplicado dentro daquele conteúdo, né? Então, por exemplo, você vai ali para uma função quadrática. Você vai ver a questão da PUC lá de função quadrática e vai falar assim, opa, beleza, o que eu sei de função quadrática? Eu sei calcular as raízes, uso a fórmula de Bhaskara, eu sei calcular o vértice, x vértice, y vértice, eu sei interpretar o gráfico,
eu sei através do gráfico chegar na função, ou através da função chegar no gráfico, tá? São coisas mais diretonas, assim. Eu tô da física do PUC, então, não lembro de nenhuma fórmula mais. Cara... Ô, professor, Diga. mas a PUC não tem formulário? Porque, tipo, teve um dia desses que eu fui baixar uma prova deles e atrás, tipo, tava o formulário, assim, tinha um monte de fórmula de física. De matemática eu acho que não, mas de física tem. Então, olha, eu não sei se é todo ano. Cara, física, geralmente eles colocam formulário, tá? E se tiver formulário, perfeito. Para física, por exemplo, né? Eu, pelo menos, quando eu estudei, a gente está aqui conversando sobre vestibular. Dentro de física, uma coisa que eu me acostumei a fazer, por exemplo, né? É que você pega as fórmulas de física, se você souber trabalhar com as unidades de medida, você lê o enunciado, você vê o que ele está dando através das unidades de medida para poder jogar na fórmula que você quiser, né? Eu, pelo menos, era assim. Então, por exemplo, lá, vocês tiveram no primeiro ano S igual a S0 mais VT, né? Se eu souber que S é espaço, S0 é espaço inicial, V velocidade tem o tempo, só pela unidade de medida eu já sei onde encaixar tudo, né? Então, cara, é sensacional. Você ter um formulário, uma prova dessa, ele te facilita um monte. Aí você, dentro de um vestibular com formulário, tá? E aí eu já falo da UFPR e da PUC, você tem que se habituar. Lógico, se eu não me engano, eles não dão todas as formas, tem algumas que você tem que saber, né? Mas a partir do momento que ele deu o formulário, você consegue, através da fórmula, tentar descobrir, puxa, essa questão ele está me dando esses valores, qual fórmula eu posso usar, né? Você tem lá, por exemplo, esqueci o nome de uma fórmula, que é V igual a V0 mais a T, né? Mais a T ao quadrado sobre 2, sei lá. Vocês conhecem, eu acho, né? A partir do momento que você deu o enunciado, você sabe, opa, beleza, eu tenho todos os valores para encaixar nessa fórmula. E aí eu posso ir, tá? Dentro da matemática, eu não lembro se nos últimos anos está vindo com formulário, porque geralmente eu vou só atrás das questões, tá? Mas mesmo que venha formulário, geralmente não são todas as fórmulas que eles colocam, né? Eles não vão, por exemplo, colocar no formulário como se calcula o x-vértice, ou como calcula determinante. Não é normal isso. Isso é comum que ele interprete que você já sabe resolver isso aí. Porque, afinal de contas, você tem que fazer um vestibular. Exato, exato. Né? E querendo ou não, dentro da matemática, a matemática ela é meio que base, né, para as outras ciências, por exemplo, física, química, dentro dessa parte de cálculo. Então, física, você tem muita fórmula oriunda de experimentação, você tem, né, fórmulas que explicam as situações, né? Daí eles usam a matemática ali para fazer as contas, mas não lembro nos últimos. Quando eu fui fazer vestibular lá há muito tempo atrás, teve um ano que teve formulário, mas era bem basicão também, cara, bem basicão. Não tinha, tipo, não tinha nada de... Uma coisa que eu já vi acontecer em vestibular não na UFPR, né? Na PUC, talvez, eles explicarem algum conceito, eles vão usar algum conceito. Vamos interpretar para vocês o que eu estou dizendo assim, ó, usando um raciocínio atual, tá? Conteúdo atual de vocês. Ele vai querer trabalhar a ideia de matriz e coisa e tal, e ele vai tentar te lembrar, tipo, ó, sabendo que matriz simétrica é quando a sua matriz transposta é igual à original. Ele pode te falar isso, tá? Na real, não tem problema nenhum, até porque o básico para o aluno saber ele fazer a transposta, né? Então ele vai estar te dando uma dica aí, sabendo que quando a matriz A é igual à sua transposta, a gente chama de simétrica. E aí ele vai fazer algum questionamento a respeito de matrizes, normalmente, tá? Normalmente. Então ele te dá o raciocínio para depois te cobrar alguma coisa, tá? Ok. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
me respondam na medida do possível, tá? Quantos já assistiram às aulas de determinantes lá de segunda-feira? Eu já. Já? Ok. Ficou claro o raciocínio do que é o determinante de uma matriz? Não? Ficou? Beleza. Salvo engano da minha parte, e aí se eu tiver errado, eu peço que você me corrija nesse momento, né? O que vocês tiveram até agora foi determinante até 2 por 2, ou vocês já tiveram 3 por 3? Já tiveram 3 por 3, né? Já tiveram 3 por 3? A Basílio falou sim, sim. Ah, tá. Só até 2 por 2. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Vocês não tiveram 3 por 3? Regra de Sarros? Tivemos. O 122 teve. Teve? Não, professor, tipo, você explicou 3x3, mas eu tô falando dos exercícios. Ah, ok. Tá. Vocês vão ter exercício do 3 por 3 na sexta-feira, Basílio. Tá? Eu expliquei, só que daí acabei deixando separado, né? Eu fiz 2 aulas de resolução de exercícios e a 122 teve as 2 no mesmo dia. Uma que foi trabalhando até 2 por 2 e a outra já trabalhando 3 por 3, tá? Então, o que vocês têm? Só para já construir a estrutura na cabeça de vocês. Vocês têm uma estrutura de que, dada uma matriz quadrada, lembra que tem que ser quadrada, de ordem 1, ordem 2 e ordem 3, você calcula o determinante, né, como forma de você encontrar um número que represente aquela matriz. O que acontece? Aquela matriz, ela tem um único determinante. Toda matriz quadrada tem um único determinante, ou seja, tem um único valor que representa ela. Mas aquele valor que representa ela não representa somente essa matriz, tá? Então, o determinante que a gente calcula é um número que representa aquela matriz. Não quer dizer que ela seja a única que vai dar aquele valor como determinante, tá? Quando você trabalha com determinante de ordem 1, já está falado lá no vídeo, não lembro nem se tem exercício de ordem 1, cara. Mas é bom de saber, né? O determinante de ordem 1, não, acho que tinha uma questão que falava sobre um determinante de ordem 1. É simplesmente o elemento. Simplesmente o elemento. Então, independente de quem esteja dentro da minha matriz de ordem 1, que é um único elemento, eu já sei que o determinante é aquele elemento lá, tá? De ordem 2, 2 linhas, 2 colunas, espero que tenha ficado bem claro para vocês que vocês vão pegar a diagonal principal, multiplica os elementos da diagonal principal, são 2 números, né? Faz o produto e coloca lá, aí faz o produto da diagonal secundária e você vai subtrair um do outro, tá? Essa regrinha de você subtrair um do outro, ela é essencial, porque quando você vai para uma matriz de ordem 3, que é onde vocês estão atualmente, né? Inclusive, se você é da 121 e não fez os exercícios, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios antes de assistir a aula de resolução de exercícios, para vocês testarem. Então, faça os exercícios lá, resolução, né? Cálculo da determinante de uma matriz de ordem 3, ou determinante de ordem 3. Você utiliza a regra de Sarros. Ela não é única. Mais para frente, quer ver? Na sexta-feira, a 121, e na terça-feira da semana que vem, a 122, vão ver um novo teorema para o cálculo de determinantes de matrizes de ordem 3, 4, 5, 6, 10, 1000, né? Nossa, professor, pode ter... galera, pode ter qualquer matriz quadrada, né? Agora, se você me perguntar qual que vai cair no vestibular, o maior que eu já vi, assim, para que calculava determinante, foi de ordem 5. Nossa, professor, deve dar um trabalhão, né? Realmente, dá um trabalhão, tá? Mas se eu entender, se eu praticar o que eu vou aprender nas próximas aulas, que é o teorema de Laplace, fechou, tá? Detalhe, eu posso usar só Laplace? Posso.
né? Eu vou chegar até lá dentro do raciocínio, em algo que eu saiba resolver anteriormente, de boa. Mas, normalmente, a gente compartilha os conteúdos de Teorema de Laplace que vocês vão aprender com a regra de Sarros. Por isso que eu gostaria muito que vocês praticassem a regra de Sarros. Primeiro porque é o tipo de determinante que mais cai em vestibular, concurso, Enem... Não, Enem eles nem cobram muito determinante, tá? Mas é o tipo de determinante que cai em vestibulares da UFPR, PUC, Positivo e mundão aí afora, né? Agora, quando eu sei muito bem a regra de Sarros, quando eu for aprender Laplace, eu vou poder usar Laplace mais os Sarros juntos, o que vai me facilitar um monte o raciocínio, um monte, tá? Então, peço assim, ó, de coração, se você ainda não começou a treinar, você que é da 121, resolva os exercícios antes de sexta-feira, tá? Você que é da 122, tente rever os exercícios que envolvem ali determinantes de ordem 3, tá? A ordem 2 e a ordem 3 ali tem que saber muito bem, porque são os que mais vão aparecer aí na vida acadêmica de vocês, pensando num vestibular, pensando aí no concurso, tá? Chegamos apenas a 24. Eu vou acreditar que deve ter gente que está fazendo o PAEB ainda, né? Galera, vou abrir para perguntas. Caso alguém tenha uma pergunta, caso alguém queira que resolva alguma coisa, vai ficar à vontade. Tô tranquila, professor. Eu vou tentar fazer, tipo, mais exercícios. Aí, daí semana que vem. Na sexta. Vai tentar na sexta? Hã? Eita, deu ruim aqui. Quê? O que você falou, professor? Deu encrenca. Tá bom. O que eu estava falando para vocês? Não, galera, então tá. Resolvam os exercícios, tá? Quem é da 122, mesmo que já tenha assistido a aula de resolução, tenta pegar os exercícios sozinho, mesmo que já tenha assistido, tá? Professor, é que eu já copiei, não tem problema. Pega uma folha em branco e tenta resolver. Da 121, saiba que na próxima aula, na sexta-feira, vocês vão ter 2 aulas, sendo uma delas resolução de exercício. Tenta resolver antes de assistir essa aula, tá? E aí vocês vão ter o Teorema de Laplace também na sexta-feira. Tá joia? Galera, eu vou perguntar se vocês querem mais alguma coisa. Se tiver todo mundo tranquilo, se ninguém tiver dúvida, tá? Eu paro a gravação aqui. E aí vocês podem ir dar um respiro aí para a próxima aula. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Já me despeço de todos, né? Falo aí um abraço, até sexta-feira. Vou parar de gravar. Quem quiser sair, pode sair. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui na frente do computador olhando até dar o horário, porque, né, vou estar aqui para atender vocês. Joia? Tchau, Joãozinho. Tchau, professor. Até sexta. Um grande abraço. Tchau, professor. Até mais, Basílio.